Na Prever FM, você começa o dia bem informado. Agora 7h08, voltamos com o primeiro jornal ao vivo nesta manhã fria de sexta-feira, 6 graus, continuamos com 6 graus, né? É isso, e nós vamos agora conversar a respeito de economia, falar de economia do Brasil realmente é um desafio diário, né? Constante, sempre temos oscilações, né? E você quer falar sobre isso no último dia útil de maio, Márcio? Temos que falar e nós temos aqui um especialista, o professor Paulo André de Oliveira, economista, que mais uma vez aceitou o nosso convite. Bom dia, Paulo, como vai? Bom dia a todos, tudo bem? Paulo, vamos começar falando primeiro que hoje é o último dia da declaração do imposto de renda, né? E o brasileiro continua deixando para a última hora, e se não declarar, o que acontece? Tem uma boa parte ainda dos brasileiros que vão entregar hoje no último minuto, né? Mas eu acho que isso faz parte da natureza, né? Mas se a pessoa não declarar, se ela for obrigada a declarar e não declarar, ela vai pagar uma multa de R$165, eu acho que 40 centavos, ou até 20% do valor do imposto. Então, uma dica aí, né? Mesmo que a pessoa não tenha todos os documentos ou não tenha conseguido todas as informações que ele precisa fazer o imposto de renda, fazer hoje o imposto de renda do jeito que ele conseguir, assim, da melhor forma possível, né? E depois ele retifica a declaração. O que ele não pode fazer na retificação é mudar o tipo de desconto. Você tem um desconto padrão simplificado de 20%, ou aquelas despesas, ou aquele desconto com previstas em lei, com saúde, com educação, com dependentes, né? Então ele troca uma pela outra. Mas esse desconto de 20% ele vai até 16 mil e pouco, né? É para renda até 66 mil. Se a pessoa ganhar acima de 66 mil, ele não tem, o desconto para nesse valor, 16 mil e pouco. Mas é importante fazer isso para não pagar multa e continuar com o CPF regularizado. E até que horas? Até 23h59 de hoje? Isso aí, até o último minuto do dia, né? É sempre perigoso fazer isso, né? Mas enfim. De repente cai a internet, tá fazendo online, não tem sinal. Muitos acessos, o site pode cair, o provedor do site às vezes pode ficar mais lento também. Sim. É melhor não deixar para a última hora, não. Com certeza. Houveram muitas mudanças nesse ano na declaração? O valor inicial, né, para você declarar aumentou, era 30 mil e algum pouquinho, agora subiu para 33.888. Entendi. O que é interessante as pessoas perceberem, né, é que muitas coisas que a gente ouve falar, elas não aconteceram ainda, né? Por exemplo, esse desconto de ser os R$5.000, né, de isenção. Ele não aconteceu ainda, nem sei se vai acontecer. Mas isso é interessante. Agora, umas coisas que às vezes eu converso. Por exemplo, tem gente que tem uma casa boa lá, uma casa de R$300 mil. Entendi. Não vou declarar porque eu tenho a casa. Não precisa, só a casa não precisa, né? Eu vou declarar porque eu recebi o meu fundo de garantia e ele foi de R$20 mil. Não precisa. Porque se for só esse o motivo. Entendi. Né? Por quê? Porque agora o patrimônio para você ser obrigado a declarar é acima de R$800 mil. Para declarar rendimento isento, como o caso do fundo de garantia, subiu para R$80 mil. Então você tem uma série aí de obrigatoriedades que eu não vou conseguir lembrar os valores exatos, mas você tem que se enquadrar nela. Ou, né? Ou em algum momento do ano você teve retido ali um valor, vamos supor que você fez uma hora extra e você pagou um imposto de renda num mês. Aí você faz a declaração para pegar o dinheiro de volta. Entendi. A Receita devolve para você. Mas se não, é importante olhar lá. O que me obriga a declarar? A principal dela é a renda, né? Acima, esse eu lembro bem o valor, 33.888. Entendi. E é sempre bom, né, Paulo? Antigamente era mais usual, depois que começou a declaração online e tudo mais, que você tenha um bom contador, um bom escritório de contabilidade que você confie para te dar toda a assessoria, né? É importante a pessoa estar ciente do que está fazendo, né? A Receita Federal, ela facilitou muito o preenchimento do imposto de renda
com a declaração pré-preenchida, que é aquela que a pessoa acessa com o gov.br. Ele tem que ter uma conta ouro ou prata, ele consegue as informações como a Receita entende que são suas. E aí você é obrigado a conferir, que pode ter alguma divergência de valor, sim, e acontece. Paulo, um outro assunto que está polemizando, né? Inclusive o governo, ministro Haddad, Congresso Nacional, é com relação ao IOF, né? E tá causando tanto embate político, inclusive, né? Que foi coadiado para mais 10 dias, enfim. Você acha que isso vai terminar de que forma, Paulo? Fato é, o governo, ele tem que seguir o arcabouço fiscal, tá? Porque é a legislação que está em vigor. E ele está nesse momento necessitando fazer bloqueios, né, no orçamento, né, ou contingenciamento. Então, na verdade, é bloqueio que ele limita a fazer a despesa, o outro ele vê que teve uma frustração de receita. Mas na prática é a mesma coisa, ele impede que o governo gaste. Então, o governo tá administrando isso daí e ele precisa arranjar alguma fonte de recursos para ele conseguir gastar aquilo que ele pretende que está no orçamento. O IOF, ele é uma ferramenta interessante porque o governo federal consegue aumentar a alíquota por decreto, que é uma coisa assim, vamos dizer assim, prática pelo menos, né? Uhum. E ele tentou, né, ou pelo menos ainda está em vigor, principalmente aumentar o IOF de operações com o exterior. Também tem operações com previdência, né? Se você fizer um aporte acima de R$50 mil num DGBL, ele vai ter o IOF, ele não tinha, né? Então, na prática, o governo está procurando desesperadamente mais uma fonte de receita. E a chiadeira está, né? Porque aumentar ainda mais o imposto. Aumentou o IOF sobre dinheiro para empresas. Então, na prática, esse IOF que o governo está querendo aumentar, ou já aumentou, e vamos ver se permanece assim, funciona como se eu elevasse a taxa de juros, né? Inclusive, é interessante que as pessoas, que se você parar para pensar, né, a gente fala, por exemplo, de um agiota. Um agiota, ele empresta dinheiro de uma forma não formal, né? Então, um agiota, ele empresta dinheiro de uma forma não formal e ele não paga os tributos. Então, é absurdo, mas ele pode até conseguir emprestar um valor menor do que o banco, né? Por quê? Porque ele não paga aquele conjunto de tributos que se paga numa operação de crédito. Então, eu não sei como é que vai ser, né? Se ele vai arranjar alguma outra fonte de recurso, mas se ele não arranjar outra fonte de recurso, ele vai ter dificuldade aí para executar o orçamento da União. O principal problema é que geraria um novo imposto e ninguém quer mais ouvir falar de um novo imposto no atual momento que o Brasil vive, né? Ele não é que ele vai gerar um novo imposto, ele tá mexendo com coisas que já existem. Por exemplo, ele aumentou algumas situações para você comprar moeda estrangeira, subiu, se eu não me engano, para 3,5%, era 1,1% de IOF, subiu para 3,5%. De 0,38 para você fazer uma operação de crédito, subiu para 0,91. Então, dobrou, triplicou. Tudo isso daí aumenta o custo. Aumenta o custo de você conseguir dinheiro, né? Nós já estamos com um juro de 14,75, a taxa Selic, né? Uhum. Ao ano, então você vai deixar todas as operações de crédito mais caras. Então, não é um novo imposto, mas como ele tem a possibilidade de aumentar a tributação, aumentar a alíquota desse imposto por decreto, ou seja, ele não tem que ficar pedindo bênção para o Congresso, ele fez isso. O Congresso pode derrubar o decreto do governo. Seria a primeira vez em 25 anos. Ô Paulo, quando a gente fala a respeito da taxa Selic, né, fica aquela expectativa, vai diminuir, vai cair, e a tendência, pelo menos o presidente do Banco Central deu uma declaração esses dias de que a tendência é que continue subindo, tá? 14,75 e sobe, é para segurar a inflação. Como é que acontece essa matemática que a maioria das pessoas não consegue entender, Paulo? A taxa Selic, ela é importante porque é a taxa de juros que o governo paga para você emprestar dinheiro para ele. Na verdade, existem várias modalidades de emprestar dinheiro para o governo. Mas essa taxa que a gente chama de taxa básica,
é a mais usual. Então, por exemplo, você vai fazer uma aplicação financeira no Tesouro Direto, atrelada a Selic, 14,75. Aí tem outras formas lá, inflação mais juros, né, pré-fixado. Mas se você fizer a conta, é muito parecido com a taxa Selic, né, com o que a taxa Selic paga hoje. A diferença é que a taxa Selic, ela é uma forma assim que mais segura para curto prazo, não? Por causa de oscilação. Bom, todas as outras taxas de juros começam com esse 14,75. Então, se eu for emprestar dinheiro para comprar um carro, né, eu não vou conseguir nada abaixo de 20%, por exemplo, ao ano. Por quê? Porque a financeira que vai me emprestar o dinheiro para comprar o carro, ela poderia ter pegado o dinheiro dela e emprestado para o governo. Então, o que ela faz? Ela oferece uma taxa de juros igual ou superior do governo para que os clientes dela de captação venham emprestar dinheiro. Então, você vai lá no estacionamento, uma determinada financeira vai emprestar dinheiro, certo? Como é que aquela financeira conseguiu dinheiro? Ela ofereceu um CDB, né, um certificado de depósito bancário, igual à taxa Selic ou superior. Então não tem como você ter um financiamento de um automóvel menor do que a taxa Selic, porque a financeira, para conseguir o dinheiro para emprestar para você, tá pagando lá 102, 110, 120% da taxa Selic. Então vai ficar mais caro para você financiar o seu automóvel. Sua geladeira, seu celular, né? E bens de alto valor. Então na prática, ele deixa tudo mais caro financiado. E isso faz com que você fale assim, pô, nessa taxa de juros aí não dá para comprar o carro. Nós ainda não estamos com um efeito forte da taxa de juros na economia. Ainda não, né? Mas a persistência da taxa de juros elevada vai fazer ter esse efeito. E uma coisa ruim também da taxa de juros elevada, além de desaquecer a economia, é que o governo ele passa cada vez mais a se endividar. Então, o governo ele empresta dinheiro todo dia no mercado financeiro. Quando ele eleva a taxa de juros, ele está elevando a própria taxa de juros, o próprio juros para ele. Então, ele tem menos dinheiro para gastar com a população. Então, uma coisa puxa a outra. E não é só o governo federal. Uhum. O governo do estado de São Paulo, por exemplo, né, de todos os estados do país, eles têm uma dívida com o governo federal que foi acertada, né, lá em 1998, porque os estados e municípios podiam emitir título público. Daí em 98, com a lei de responsabilidade fiscal, eles pararam de fazer isso. Então o que o governo federal fez naquela época lá, que era o governo do presidente Fernando Henrique? Ele falou assim, eu vou assumir essa dívida de vocês e vocês pagam para mim o que vocês me devem com a taxa Selic. Então, com a taxa Selic elevada, o governo federal tem menos dinheiro porque ele está pagando juros. O governo do estado de São Paulo tem menos dinheiro porque ele está pagando juros pro governo federal. E os municípios têm menos dinheiro porque o governo do estado tem menos dinheiro para fazer repasse. Que coisa louca. Né? Então, não é bom a taxa de juros elevada assim. Só que, né, é uma forma de controlar a inflação. O que o governo federal poderia fazer para evitar isso daí? Ele poderia colocar menos gasolina na demanda. Então, tacar menos fogo na economia, né? Então, ele criou o empréstimo consignado privado. Isso estimula a economia? Estimula. Ele liberou o fundo de garantia para quem tem um empréstimo aniversário. Isso estimula a economia? Estimula. Ele dá aumentos de salário para o salário mínimo acima da inflação. Isso eu sei que tem muita gente que vai falar assim, mas Paulo, o salário mínimo é pouco. Eu concordo. Mas como o governo, eu estou falando de número aqui no momento, né? Como o governo paga a maior parte das pensões e aposentadorias pelo salário mínimo, né? Então a dívida do governo também aumenta. E se quando ele dá aumento acima da inflação pro salário mínimo também, ele injeta dinheiro na economia. Então uma coisa vai puxando a outra. O governo federal está estimulando a economia de um lado e o Banco Central está abafando a economia do outro. Cada um puxando um lado, né? E se imaginava, quando se mudou a presidência do Banco Central, que a coisa ficaria mais amena. Mas não tem como, independente de quem esteja na presidência, essa é a realidade, né, Paulo? Não tem como você... se o Banco Central afrouxar a taxa de juros, a inflação sobe.
ela sobe, ela já está alta. O prefeito estava falando aí agora de índices de inflação, né, para o reajuste do funcionalismo público, e a inflação sobe. Então, para não ter que elevar a taxa de juros, tem que parar de estimular a economia do outro lado. Não tem jeito. Então, às vezes a gente fica pensando, mas então você está querendo dizer que não tem como a gente crescer com taxa de juros baixa? Sim, tem. Só que a reação é muito mais lenta. Então, se o governo federal falar assim, eu vou parar de dar estímulo para a economia, em vez da economia crescer 3% ou 4% que a gente espera para esse ano, vai crescer 1 ou 2%, né? Crescimento menor da economia é menos emprego e menos renda. Então, ele tem que tomar uma decisão, né? Eu vou estimular a economia e correr o risco de perder tudo que nós ganhamos aí, o controle da inflação, ou vou tentar continuar estimulando a economia e ver no que dá. Ver no que dá é uma frase até ruim, né? Ô Paulo, e somado a tudo isso que a gente vive diariamente, né? Nós tivemos há um pouco mais de mês atrás com relação à fraude do INSS, né? Quase 64 bilhões de reais que se sabe até agora, que começou teoricamente em 2019, né? No governo anterior, foi até 2024, continua até agora, e não se chega, né, a um montante oficial até agora, que cada dia se descobre mais uma falcatrua, mais uma fraude. E nem se sabe como vai ser pago, né? Essas pessoas as pessoas estão se perguntando, e pode acontecer de pessoas conjuntamente entrar com uma ação coletiva contra o governo e aí gerar mais um tributo gigantesco. Como sair desse emaranhado agora, Paulo? Eu acho que a principal questão aí dessa fraude que houve no INSS tem muito a ver com esse mundo digital que a gente vive hoje, né? Então, você possibilitou que descontos em folha. E o aposentado hoje, ele não tem mais aquele extrato em papel, né? Então, ele tem que entrar no aplicativo, né? E ver lá, baixar o extrato. E muita gente de má fé, eles perceberam que existe isso daí, né? Tinha o desconto, mas ela não percebia, né? E foi aumentando o montante aí de uma forma absurda, né? Você se associava a uma determinada entidade e foi assim que foi tirando dinheiro do aposentado. Eu acho uma coisa muito complicada. A questão não é vontade do governo ter dinheiro para devolver esses valores do INSS. Eu acho que a questão é descobrir o que é de fato que tem que ser devolvido e o que não tem que ser devolvido. Entendeu? Então, tem que ser feita uma coisa com critério, porque para se descobrir exatamente o que aconteceu. Então, é uma corrida contra o relógio, no meu entendimento. Não é simplesmente você tem que estancar isso daí, ou seja, parar os descontos, e você não tem como voltar atrás rapidamente. Assim, isso aqui esse desconto que esse aposentado teve, ele é de fato permitido, ele é justo? É milhões e milhões e milhões de pessoas que estão envolvidas no INSS. Então é muito ruim do ponto de vista de imagem, né, para o governo. Eu vou fazer uma comparação aqui com o Bolsa Família. O Bolsa Família, ele é o maior programa de transferência de renda do mundo. Ele é super importante, né? Mas a gente sabe que tem gente que não deveria estar recebendo, né? Então nós vamos acabar com o programa? Não, eu acho que não pode fazer isso. Eu acho que ele é necessário. Inclusive, a gente estuda isso daí pelo mundo afora, né? Essa necessidade de renda mínima. E tem muita gente que não tem condições de gerar a própria renda porque ele não evoluiu com a tecnologia. Ou seja, se não existissem esses benefícios do governo, a gente vai viver muito, muito mais miséria. Então, eu acho que é mais um momento para a gente conseguir ajustar isso daí, né? Ajustar e evitar as fraudes. Agora, se vai ser rápido essa devolução, eu tenho lá minhas dúvidas, não por falta de querer, mas que você não pode simplesmente devolver sem sabendo se é devido ou não, né? E aquela história, de repente você lá no seu benefício, né? Você que é pensionista, você que é aposentado, vê lá um desconto de R$13, R$24.
Aí ele fala, olha, tem uma sigla ali junto, ele nem dá bola, teoricamente. Até de identificar, né? Identificar. Mas você multiplica isso por milhões de pessoas, dá esse montante que os fraudadores, que as pessoas inescrupulosas se beneficiaram ao longo de tantos anos assim, né? Sim. E como é que vai conseguir identificar tudo isso? Estão pedindo para que as pessoas falem, você teve esse desconto, você autorizou esse desconto? Agora tem a dificuldade, tem muito aposentado e pensionista que ele não tem ele não tem a facilidade de usar as redes sociais, de usar a tecnologia, nem usa a tecnologia. E o governo, a partir da próxima semana, vai ter, a partir de hoje, o atendimento nos Correios começa nos Correios também, a presença física, que o aposentado gosta. Imagina como é que vai ser, né? Mas tem que sentar com paciência, ouvir lá o senhorzinho, a senhorinha, para saber o que de fato aconteceu, porque digitalmente, se não tiver o apoio de um filho, de um neto que esteja familiarizado com a tecnologia, isso nunca vai ter fim. Não, é uma coisa, é lamentável ter acontecido isso daí e vai ser bem travado, né? Não tem jeito. Paulo, e já no final, pois não. Falar duas coisas, né? Primeiro que tem uma mensagem aqui do Leandro Leonardo. Sim. Falou que queria desejar um bom dia e falar que professor Paulo André pega um assunto tão complexo como a economia e deixa fácil de entender com as suas palavras precisas. E a pergunta que eu queria fazer em relação é um pouco mais abrangente, mas o Tribunal dos Estados Unidos ontem aprovou o tarifaço de novo, né? Entrou em vigor novamente. Eu queria saber de que forma isso pode nos impactar agora aqui no Brasil. Não, em cima disso, Paulo, antes da sua resposta, aquela história, né? Tinha o tarifaço, tiraram o tarifaço, voltou o tarifaço. Como é que fica, né? No meio dessa história toda, porque assim, o presidente dos Estados Unidos, ele achou que o poder dele fosse, né? Sem limite. De repente descobriu que tem limite, né? Cai a taxa, volta a taxa. Como é que fica? Essas tarifas de importação que os Estados Unidos colocou para o mundo inteiro, depois ele suspendeu por 90 dias, que ele está usando como uma forma de negociação, né? Uhum. Então não é somente, porque o que é tarifa de importação? A tarifa de importação, o objetivo de uma tarifa de importação, que é esse tarifaço do presidente Trump, não é arrecadatório, é regulatório. Isso quer dizer o seguinte: eu quero proteger um setor da minha economia, porque senão eu não vou conseguir manter esse setor. Então você coloca a tarifa para proteger o setor. Então, ao invés de eu importar o produto, eu vou tentar fazer dentro do país, porque é mais barato. Porque a tarifa vai fazer que o produto importado fique mais caro que o produto local, certo? O presidente Trump, ele usou isso daí de várias formas para forçar os países a negociar. Então ele deu uma radicalizada, né? Colocou, por exemplo, uma tarifa de 145% sobre a China. Não tem nem sentido um negócio desse tamanho, né? E o americano não vai conseguir fazer tudo o que ele quer fazer ali dentro. Só que os Estados Unidos têm um déficit comercial gigantesco, né? Então nós vivemos antes aí do presidente Trump a era do consumidor nos Estados Unidos. Eles compravam tudo, né? E com a tarifa ele está tirando esse poder do consumidor americano. Ele está passando, ele quer mudar esse poder pro trabalhador americano. A economia americana estava crescendo bem antes do Trump, né? Todo esse embate que está tendo agora vai atrapalhar a economia americana, chinesa e do resto do mundo. É uma coisa que a gente acha que vai melhorar muito o Brasil, mas muito provavelmente a gente tenha, se a coisa se manter como está, né? Nós vamos ter uma concorrência maior, né? Só que eu não acredito nisso. Eu acredito que os Estados Unidos vai entrar num acordo, né, com a China, com os outros países do mundo, porque o comércio mundial é a forma de crescimento da economia mundial. Para todo mundo, né? Para todo mundo. Então eu acredito que isso daí é uma forma dele ajustar e tentar controlar o déficit americano. O déficit comercial americano, ou seja, os Estados Unidos importa muito mais do que exporta. E por que ele não quebrou? Porque ele tem a moeda mundial. Que é mais forte. Ele consegue, é a moeda que é usada para negociações no mundo, né? É a moeda internacional. Ele consegue pagar tudo com a moeda dele. Nós não conseguimos. Entendeu? Se a gente tiver um déficit comercial,
nós precisamos ter um estoque de dólares, a gente chama de reserva cambial. Então, quando o nosso estoque de dólares zera, a gente não consegue mais importar. Então, a economia nossa pararia. A americana não para porque é ele que fabrica o dinheiro. Né? Mas os Estados Unidos sempre teve uma moeda muito forte. O interesse dos Estados Unidos é que a moeda dele seja menos forte, desvalorize. Por que ele quer que a moeda dele desvalorize? Porque daí ele vai conseguir exportar mais e importar menos. Então o negócio é muito mais amplo. Ele já fez isso daí outras vezes. Ele já fez isso, por exemplo, na década de 70, né, que a crise do petróleo, né, boa parte dela da década de 70, 72 ali, foi causada pelos americanos. Porque se você tem as commodities, que é tudo dolarizado, e o dólar perde valor, então se eu sou um exportador de commodities e eu perco e perde valor, é como se eu perdesse riqueza. Então o petróleo na década de 70, quem só exportava petróleo, por exemplo, a Arábia Saudita só exportava petróleo em dólar, o dólar perdeu o valor, então eles perderam o poder de compra assim, ó. Entendi. Entendeu? Então, o que o americano está querendo fazer, numa forma mais geral, é lógico que eu não tenho certeza disso, né? O que a gente, olhando, né? Uhum. Ele está querendo diminuir o déficit comercial dele, porque a coisa vai ficar num ponto insustentável. Apesar da pessoa achar que o Trump tem uma ideia de doido, ele está fazendo o que quer, eu duvido disso daí. Eu acho que tem muita esperteza ali. Professor Paulo André, muito obrigado mais uma vez por ter aceitado o nosso convite. De vez em quando a gente vai te chamar aqui pra gente atualizar sempre essa maluquice que é a economia. Como o Leandro falou, é bom que a gente entende, né? Muito obrigado, professor. Obrigado a todos, um bom dia. Você ouviu Primeiro Jornal Previr FM.